Olá, tudo bem com vocês? Conforme prometido, estamos disponibilizando nessa segunda-feira, dia 4/12/2017, a nossa videoaula, cujo título é A Importância do Farmacêutico em Ambiente Hospitalar. Senhores e senhoras, doutoras e doutores, para falarmos da importância do farmacêutico em seio hospitalar, nós temos que entender o que é o hospital, esse ser complexo. E o hospital é complexo por quê? Porque ele demanda uma complexidade de serviços e atividades com o único objetivo de preservar a vida, de tratar o seu paciente, de levar a esse paciente a sua segurança e a efetividade do tratamento, da terapia a ele indicada, seja em ambiente de UTI, seja em ambiente de hotelaria hospitalar, de ambientes que são diferenciados. Tanto é verdade que a Organização Mundial da Saúde define o hospital como um elemento organizador de caráter médico-social, cuja função consiste em assegurar a assistência médica completa e complexa, curativa e preventiva ao seu paciente e à população. E quando eu falo em paciente e população, eu tenho que me dirigir, me reportar à Constituição Federal, na letra do seu artigo 6º, que diz que a saúde é um dever da União, um dever do Estado, um dever do município em prestar a saúde ao cidadão. E, em contrapartida, torna-se um direito social de cada cidadão ter acesso à saúde. E nesta toada, quando eu digo ter acesso à saúde, dentro da previsão constitucional, eu estou falando do Sistema Único de Saúde, bem como da saúde suplementar, uma vez que a mesma também é subsidiada pelo governo e pela União, no momento em que aquele que possui a saúde suplementar, ou um governo médico, ou um seguro médico, consegue, no final do exercício fiscal, deduzir parte das suas despesas médicas do seu imposto de renda. Daí nós afirmarmos que a saúde suplementar é também subsidiada pelo nosso governo. E se eu falo na complexidade desse hospital e na importância deste profissional farmacêutico no seio hospitalar, eu devo iniciar a minha assertiva utilizando-me e referindo-me à UTI, a unidade de terapia intensiva, que ocupa na área hospitalar atendimento a pacientes críticos e especializados, que necessitam de suporte complexo à vida e recebem um grande número de medicamentos e intervenções. Ou seja, quando eu falo de pacientes especializados, eu estou me referindo às suas patologias, aos seus diagnósticos, aqueles diagnósticos que são feitos através de uma anamnese acurada, onde é identificada a patologia, onde é identificado a terapia necessária para aquele paciente, se será uma terapia medicamentosa, se será uma terapia cirúrgica. Portanto, a melhor forma de se tratar a questão da necessidade, da importância do farmacêutico no seio hospitalar é iniciarmos pelo departamento mais crítico de um hospital, que é a sua UTI. E quando eu falo em UTI, eu sou obrigado a me remeter à questão orçamentária, tendo-se em conta ou levando-se em conta que a UTI desempenha um papel decisivo na chance de sobrevida desse paciente que está gravemente enfermo. Eu diria até mais, que não só na chance de sobrevida desse paciente, mas também no conforto espiritual dos seus acompanhantes ou dos seus familiares. E nesta atuada,
eu devo informar aos senhores que a UTI de um hospital corresponde ou recebe 30% dos recursos financeiros advindos do orçamento desse hospital, das normas diretrizes orçamentárias para a sua manutenção, mesmo que esta UTI tenha menos de que 10% dos seus leitos ocupados. Quando eu falo em hospital, em UTI, eu falo em cuidados de excelência. O paciente internado numa UTI necessita de cuidados de excelência, não apenas para os seus problemas fisiopatológicos, mas também nas questões psicossociais, ambientais e familiares, que se tornam intimamente interligados à doença do paciente, à doença física do paciente. Então, esse conjunto de situações, não adianta só eu tratar o problema fisiopatológico desse paciente. Eu tenho que tratar também as questões psicossociais, as questões ambientais, as questões familiares, para poder ter uma interação como um todo no tratamento desse paciente em berço de UTI. E se eu falo em hospital, se eu falo em UTI, eu falo em equipe multidisciplinar, hospitalar e setorial, ou seja, em virtude da necessidade do paciente, da complexidade do seu caso, da complexidade das terapias que serão endereçadas a ele, eu tenho que ter o quê? Uma equipe de multiprofissionais, uma equipe multidisciplinar, onde nós vamos ter lá desde o pessoal do administrativo, os auxiliares administrativos, os gerentes de contas médicas, o controller, o encarregado de finanças, o contas a pagar, o contas a receber, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagens, os radiologistas, os técnicos de laboratórios, os fisioterapeutas, a nutricionista, a nutrição, assim como e principalmente o nosso personagem, que é o farmacêutico. É um todo em prol de um único paciente ou em prol de todos os pacientes. Hoje em dia, ninguém resta isolado dentro de uma unidade hospitalar. Hoje em dia, nós trabalhamos com o conceito de equipe. Hoje em dia nós trabalhamos com o conceito de grupo, onde ninguém é mais ou menos importante do que o outro, porque todos deverão estar voltados para melhor atender o paciente, dando a ele efetividade do tratamento e a segurança a esse paciente e toda a equipe multidisciplinar que vai trabalhar em prol da vida e do bem-estar desse paciente. E quando eu falo em equipe multidisciplinar, eu falo também numa coisinha chamada empenho e eficiência. E quando eu falo em empenho e eficiência, eu estou dizendo que o grupo como um todo deve estar empenhado na busca da melhor eficiência no trabalho, racionalizando e sistematizando toda a rotina da unidade hospitalar, ou seja, criando padrões de atendimento e cumprindo os padrões pré-estabelecidos para a prática na administração, na gestão hospitalar, em prol de um tratamento de excelência para os seus pacientes. E dito isso, eu começo a entrar agora propriamente na questão do farmacêutico, mas vamos abordar o fator histórico, onde nasce a importância desse farmacêutico. Eu diria aos senhores, ou digo aos senhores, que nasce em 1989, nos Estados Unidos, com a criação do Departamento de Farmácia Clínica e Farmacologia, cuja sigla é SCCM, Sociedade de Medicina de Cuidados Críticos. E o que vem
trazer essa sociedade de medicina de cuidados críticos. Ela vem para reconhecer a importância do profissional farmacêutico como membro de uma equipe multidisciplinar de cuidados ao paciente crítico, ao paciente em sede de berço de UTI, bem como também ao paciente em hotelaria hospitalar, ou seja, aqueles pacientes que fizeram uma internação seletiva ou letiva, ou até mesmo de urgência ou emergência, mas não necessitam dos cuidados intensivos que são dispensados na UTI. E nesse sentido crítico, a importância do farmacêutico é dada à complexidade dos medicamentos que são dispensados a cada paciente. E essa complexidade guarda a relação, guarda intimidade com as doses diferenciadas desses medicamentos, com as alterações farmacocinéticas e os custos que esses medicamentos demandam para aquela sociedade hospitalar. E a efetividade que esse medicamento vai ter sobre a vida desse paciente. Se haverá uma remissão total, uma remissão parcial ou até mesmo a cura desse paciente. Em 2000, a junção da SCCM com a ACCP, ou seja, vem em 2000 uma nova figura, a Faculdade Americana de Farmácia Clínica, e ela vem para definir os pré-requisitos das atividades farmacêuticas no seio hospitalar, caracterizando como atividade fundamental, como atividade de excelência, como um código de protocolo de especialização farmacêutica na complexidade da unidade hospitalar, ou seja, a importância desse profissional farmacêutico no contexto do hospital, no contexto de uma UTI ou no contexto de um ambiente de hotelaria hospitalar. Em 2008, nasce então, no Brasil, o Departamento de Farmácia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. E esse departamento ele foi criado com o objetivo de oferecer a educação continuada no exercício da farmácia clínica em UTI, bem como fora da UTI, ou seja, naqueles procedimentos em que os pacientes estão internados e que não necessitam daqueles cuidados de terapia intensiva. E reconhece, então, esse departamento a importância da participação do profissional farmacêutico dentro ou no contexto da equipe de saúde. E, com o passar dos tempos, com a evolução dos tempos, nós temos o quê? E percebemos o quê? A modernização hospitalar. Se há uma modernização nas atividades hospitalares, a participação do farmacêutico tem que ser mais efetiva, porque quando eu falo em modernização, eu falo em avanços tecnológicos. Quando eu falo em avanços tecnológicos, eu estou me referindo não só à questão inerente aos equipamentos cirúrgicos, aos equipamentos de suportes, aos exames que hoje são mais céleres e mais efetivos, mas eu falo também na complexidade das novas drogas que se nos achegam por protocolos específicos para o tratamento de devidas patologias. Daí a necessidade de nós trabalharmos com os farmacêuticos dentro desse conceito da modernização hospitalar, para que ele nos traga a segurança ao paciente, ao médico e os demais profissionais da saúde no que se refere à dispensação desses medicamentos e a potencialidade dessas drogas para efetivo
comprometimento no tratamento da saúde deste paciente. E quando eu falo que nós temos uma evolução no tempo, uma modernização hospitalar, a importância do farmacêutico nesse sentido, eu me reporto também como sendo a farmácia, o farmacêutico, contabilmente, um centro de custo importante. E quando eu falo em centro de custo, eu estou abordando a temática contábil, a temática empresarial, a temática financeira, porque eu necessito dessa temática para apurar o meu CPV. E o que é o CPV? É o custo de produto vendido, porque tanto no SUS como na saúde suplementar, o que nós fazemos é vender a saúde, é vender os serviços à saúde em prol de um paciente, seja do SUS, ou seja, da rede privada ou da saúde suplementar. E nesse sentido, nós temos que ter em mente que o setor da farmácia lida com valores orçamentários altíssimos na compra, no estoque e na dispensação desses medicamentos, seja por licitação, seja por compra direta. E aí a importância do farmacêutico para que ele crie uma logística de abastecimento desses medicamentos e insumos hospitalares para dispensação em leito por paciente. Deverá ele racionalizar a parte administrativa, deverá ele entender qual é o perfil nosológico daquele hospital com relação aos seus pacientes, para que assim ele possa otimizar as compras e, por consequência lógica, reduzir os seus custos. A velha máxima contábil empresarial aplica-se também ao hospital. Se eu compro bem, se eu estoco bem, dispenso bem, eu tenho lucro. Se eu conheço o meu estoque, se eu conheço o meu produto, se eu conheço o perfil dos pacientes em que aquele hospital que eu trabalho atende, com certeza eu consigo melhorar, eu como farmacêutico, responsável pela solicitação de compras, eu consigo otimizar esta compra, melhorar essa compra e melhorar a dispensação por leito e por paciente, evitando-se os desperdícios, não só na dispensação, como a má gestão em compras e suprimentos. Se eu falo que o farmacêutico é importante no conceito de uma equipe multidisciplinar, eu estou me referindo à regulamentação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da Resolução RDC número 7, de 24 de fevereiro de 2010, onde, no inciso 3º do artigo 18º, nós vamos ver a indicação, a obrigatoriedade de se ter esse profissional dentro do seio hospitalar. E o que diz o artigo 18 da Resolução número 7? Devem ser garantidos, por meios próprios ou terceirizados, os seguintes serviços à beira do leito, ao lado do leito. E aí nós vamos lá no inciso 3º e nós vamos ver. Inciso 3º, assistência farmacêutica. E dentre os outros incisos, a obrigatoriedade dos demais profissionais da saúde à beira do leito, seja do leito em sede de UTI, semi-UTI ou em hotelaria hospitalar, enfermagem, em pronto atendimento ou pronto socorro. Então, na verdade, como se fala da obrigatoriedade, é dever de ter, e não é uma condição subjetiva. Eu sou proprietário desse hospital, eu sou gestor, eu não entendo que eu não tenho que ter. Não, você não entende nada, nem não entende nada. Você tem que cumprir o que a RDC número 7, no seu artigo 18º, no seu inciso 3º, diz. É obrigação manter à beira do leito a assistência farmacêutica, ou seja, o profissional
farmacêutico. E nesta atuada, nesse conceito, nós temos bem claro que o farmacêutico ele passa a ser um elo de ligação entre o médico, o enfermeiro e o paciente. Por quê? Porque ele passa a compor a análise da prescrição medicamentosa. Aquela análise da prescrição medicamentosa, daquela prescrição que foi feita por um médico, que deságua na enfermagem da UTI ou na enfermagem da hotelaria, que por sua vez remete para a farmácia, para que a farmácia separe, verifique e dispense. Mas só isso, Jaime? Não. A partir do momento que essa prescrição chega ao farmacêutico, se faz necessário, e esta é a sua incumbência profissional, que ele analise essa prescrição e se dentro do quadro de diagnóstico, os medicamentos que estão ali são viáveis àquele paciente. Se a dosagem que foi prescrita está correta àquele paciente e àquela patologia. Porque se ele agir dessa forma, e é a sua obrigação agir, ele está fazendo com que ocorra a segurança do paciente. Ele vai agregar ao paciente não só a segurança, como vai interferir diretamente nas questões da farmacoterapia e prevenir aquilo que nós chamamos de efeitos indesejáveis ou efeitos iatrogênicos, decorrentes da má administração, da má dispensação e de quando esse paciente vai ingerir esse remédio e se esse remédio é potencialmente ofensivo ou não a esse paciente. Porque dependendo da dosagem, se ela não está de acordo com a literatura em fármaco, esse paciente vai experimentar efeitos adversos ou iatrogênicos. E a intervenção farmacêutica, de forma precoce, garante não só a segurança do paciente, como a do médico e como dos demais profissionais da saúde, seja em leito de UTI, seja em hotelaria hospitalar, ou seja dentro de uma UTI ou fora de uma UTI, onde os pacientes estão ali alojados, que passaram por um procedimento, mas não requerem cuidados especiais de uma UTI. Mas nem por isso deve se baixar a guarda com relação à segurança medicamentosa dispensada por leito ou dispensada a cada paciente. E quando eu falo em intervenção farmacêutica, eu falo na sigla IF, que quer dizer intervenção farmacêutica. As intervenções farmacêuticas, elas são feitas para diminuir possíveis erros de medicação, para melhorar, para otimizar os resultados clínicos dos pacientes, bem como reduzir custos efetivos com o tratamento e muitas vezes propiciando o encurtamento de permanência não só em leito de UTI, como em leito de hotelaria hospitalar, ou seja, em leito fora da UTI. E quando eu falo em investigação ou intervenção farmacêutica, eu falo na inserção desse farmacêutico nas equipes multiprofissionais de saúde, para que ele possa contribuir para com os demais profissionais da saúde, notadamente os médicos, com a promoção do uso correto e racional dos medicamentos e controle desses medicamentos junto ao paciente e junto aos órgãos controladores desses medicamentos. Dessa forma, com essa colaboração, os outros profissionais podem assegurar que a farmacoterapia será mais efetiva, será mais acurada, será mais segura e poderá ser usada de forma adequada, não só em leito de UTI, como em leito fora da UTI,
bem como nos pronto atendimentos, bem como nas enfermagens do pronto atendimento, no setor de urgência e emergência, no setor de radiologia, no setor de endoscopia, no setor de ressonância magnética, de tomografia, colonoscopia, que dependem também de ministração específica de drogas para que esses pacientes possam ser submetidos a esses exames. Portanto, faz parte da atribuição do farmacêutico e da dispensação medicamentosa. Porque quando se fala em dispensação medicamentosa, as pessoas pensam apenas no remédio efetivo que vai se ministrar àquele paciente. Mas mais do que isso, não é só remédio. Os produtos químicos para fazer uma endoscopia, anestesia, para fazer uma ressonância magnética, para fazer uma tomografia. Existem produtos que o paciente tem que ingerir para que a imagem daquele exame seja uma imagem nítida ou uma imagem que possibilite ao médico fechar um diagnóstico dentro desses exames que estão sendo realizados. São os famosos contrastes que são injetados nesses pacientes para que haja efetividade nesses exames de imagem. E se eu falo nessa responsabilidade, eu falo também que o farmacêutico ele é responsável pela dispensação medicamentosa. E se ele é responsável pela dispensação medicamentosa, ele é responsável por primar pelo uso racional desses medicamentos, para que haja efetividade no tratamento desse paciente. A ideia é não suprir ou suprimir, mas o uso racional, sistematizado, o uso padronizado do medicamento para o paciente, as suas dosagens, a sua janela de tempo onde serão ministradas, de sorte a que o paciente receba o tratamento adequado, a medicação adequada, e que tentemos dessa forma não incorrer em desperdícios. E que tentemos dessa forma abreviar a permanência desse paciente dentro de uma UTI ou de um ambiente hospitalar, desde que haja efetividade e qualidade no seu tratamento, na dispensação medicamentosa. Compete ainda ao farmacêutico a anamnese na prescrição medicamentosa, ou seja, a melhor resposta do paciente. É muito comum o paciente ser internado ou numa UTI ou fora da UTI, em ambiente de hotelaria hospitalar, ter uma prescrição medicamentosa que acompanha o paciente o seu prontuário até o posto de enfermagem ou a UTI, e de repente a enfermeira começa a ler aquele prontuário do paciente e verifica pela sua experiência de vida profissional que aquela medicação está um pouco fora do eixo da patologia e do prognóstico daquele paciente. Então essa enfermeira tem o dever, ou seja, a obrigação, de comunicar a sua suspeita, ou, entre parênteses, a sua discórdia, ao farmacêutico responsável. E caberá a esse farmacêutico responsável rever aquele conceito daquela anamnese na prescrição medicamentosa para ver se está compatível a solicitação do médico com a necessidade do paciente e com a literatura farmaco com relação à prescrição medicamentosa que será dispensada àquele paciente. Um exemplo muito clássico que eu vou dar para vocês. Um exemplo clássico. O paciente entra em sede de UTI e o médico prescreve 5 tipos de drogas diferentes. A enfermeira olha e fala, mas espera um pouquinho. Ele está prescrevendo 5 tipos de drogas, só que 4 dessas prescrições, que só mudam o nome em razão dos laboratórios,
tem o mesmo princípio ativo. Ou seja, é a mesma droga para o mesmo fim. Mas só que são 4 com nomes diferentes. Resta apenas uma que está fora do eixo, que está no eixo, perdão. Ela comunica o farmacêutico, ele vai olhar, poxa, mas realmente, essas 4 aqui são os mesmos princípios ativos. E as mesmas correspondem ao tratamento efetivo a essa patologia. Mas então por que administrar ou dispensar 4 tipos de medicamentos que têm o mesmo princípio ativo? Não. Então eu vou dispensar apenas um, descarto os 3 e sobram 2 para eu dispensar ao paciente. Nesta anamnese, fica bem claro que além de reduzir o custo do hospital, quando ele percebe que são 4 remédios com o mesmo princípio ativo e para o mesmo fim, então não há necessidade de usar os 4, mas vou utilizar um, mais o outro que não tem nada a ver com a anamnese que ele fez. Então tem o quê? Tem uma redução de custo, porque eu elimino 3 e fico com mais um, e além dessa redução do custo, eu minimizo possíveis impactos iatrogênicos ou efeitos iatrogênicos que aquele paciente iria experimentar, dado a potencialidade do uso das dosagens dessas drogas que ele iria experimentar. Ou seja, ele iria ter uma hipersensibilidade ao excesso dessas drogas. Se o farmacêutico assim age, ele reduz custos financeiros, otimiza o tratamento e reduz o risco do paciente. Se ele reduz o risco do paciente, ele reduz também o quê? O risco do médico, o risco do hospital em vir a tomar assento no polo passivo de uma ação civil, de uma ação penal ou de uma representação administrativa, dada a extensão dos danos que esse paciente enfrentou no seu corpo, e assim como a extensão dos danos que foram causadas à família desse paciente. Se eu consigo, como farmacêutico, rever aquela anamnese, rever aquela prescrição medicamentosa, eu consigo diminuir o tempo de permanência do paciente em leito de UTI ou em leito de hotelaria. E eu consigo reduzir com uma única causa, ou um único sentido. De repente, aquela prescrição medicamentosa, aquele medicamento que o médico prescreveu, já é um medicamento que já está superado por uma droga melhor, mas o médico, nessa correria dele do dia a dia, não conseguiu reunir essas informações, mas o farmacêutico as tem. Mesmo que essa droga seja mais cara, eu tenho que fazer uma conta de custo-benefício. Ok, a droga que o médico receitou é mais barata. Só que ela é mais barata, mas eu vou alongar o tempo de permanência desse paciente ou na UTI ou no hospital. A outra droga é mais cara, mas eu vou reduzir o tempo de internação desse paciente e vou ter maior efetividade no combate à sua patologia. Então vale mais a pena você usar essa droga nova e dispensar aquela droga antiga. E nesse aspecto, o farmacêutico deve se reunir com o diretor clínico ou com o próprio médico, se ele estiver acessível, e falar: doutor, o senhor prescreveu essa droga aqui, só que hoje nós temos uma droga mais potente e mais efetiva. E essa droga mais potente e mais efetiva, além de otimizar o tratamento do paciente, vai reduzir o custo de internação dele. Logo, se reduz o custo de internação, eu dou alta mais cedo para o paciente e a família do paciente também fica mais feliz. Por quê? Porque vai ter o seu ente querido devolvido ao berço da sua família. Mais do que isso, a sociedade também vai agradecer. Porque até então, aquele homem ou aquela mulher que ali estava internado deixou de ser uma pessoa que estava produzindo no mercado. Deixou de estar dentro dessa engrenagem
do nosso mercado, da nossa economia. E quanto mais cedo eu devolvo ele para a vida profissional, melhor para ele, para a sua família, para o Sistema Único de Saúde e para a sociedade como um todo. E quando eu falo que é melhor para o Sistema Único de Saúde, é melhor para nós também, que contribuímos para a manutenção do Sistema Único de Saúde. A participação do farmacêutico dentro de uma unidade hospitalar também tem um cunho de levar a esse hospital a educação continuada, de promover ações e apoiar ações de educação continuada, de ensino e pesquisa adequadas, voltadas aos produtos químicos, voltadas às novas medicações, às novas drogas, aos novos protocolos da Anvisa, as novas drogas que foram homologadas, aquelas que já foram proibidas porque superadas ou tiveram algum problema no seu contexto, na sua composição química, na sua forma de apresentação. E essa educação continuada que o farmacêutico deve levar e incentivar, guarda relação com a equipe multiprofissional, incluindo-se nessa equipe multiprofissional, inclusive o pessoal da limpeza. Por quê? Porque o pessoal da limpeza lida numa área insalubre. Se eu tenho medicamentos, eu tenho descarte desses medicamentos, das ampolas, das seringas, das cápsulas. E esse pessoal da limpeza está intimamente ligado a esses descartes, tem um contato direto. Tanto é verdade que o pessoal da limpeza em hospitais ou clínicas tem um direito ao adicional de insalubridade. E em alguns setores, inclusive, ao adicional de insalubridade acrescido da periculosidade, que hoje já é possível se agregar essas duas terminologias, esses dois benefícios, insalubridade e periculosidade, no seu grau máximo ou médio. E a educação continuada que se refere e se atribui ao farmacêutico está muito ligada, intimamente ligada às informações primárias, ou seja, a trabalhar na base da sociedade, para depois chegar-se às informações secundárias e terciárias, para que otimizar o tratamento, reduzir custos. Quando eu falo em trabalhar na base primária, é trabalhar o quê? Com a prevenção, levar informações sobre a prevenção, para que essas pessoas não venham desaguar, então, tanto na saúde suplementar, como no serviço público, no Sistema Único de Saúde. Isso faz parte da incumbência, da atribuição do farmacêutico, no seu dia a dia. Há previsão legal para isso. E necessita-se dessa educação continuada para otimizar o tratamento e valorizar a vida daquele paciente ou a sobrevida daquele paciente. O que eu estou dispensando a ele, não só dentro daquilo que nós falamos de medicamentos, como também os outros trabalhos da equipe multiprofissional, multidisciplinar. Cabe também ao farmacêutico a colheita e interpretação das informações demandadas, sejam as informações passivas, sejam as informações ativas, competindo a ele emitir relatórios, indicadores e boletins de sorte a otimizar a questão da saúde, seja na área suplementar, seja na área pública, de sorte a tratar de forma permanente o bem maior chamado vida, o bem maior chamado paciente. E aí é necessário dispor para esse farmacêutico acesso ilimitado à internet no que concerne as várias plataformas médicas, plataformas da Anvisa, plataformas de protocolos, Conselho Federal de Medicina, homologações de novas drogas, extinção de tantas outras drogas, proibição de tantas drogas, porque é através dessas informações colhidas nesses sites e nessas plataformas
que o farmacêutico estará melhor munido para poder levar a informação ao médico, aos demais profissionais da saúde, de sorte a garantir a segurança do paciente e a efetividade no tratamento desse paciente. Quando eu falo, senhores, de efetividade, eu não estou prometendo cura. Eu estou dizendo efetividade no tratamento, no empenho, nas drogas. Eu posso prometer o quê? O melhor tratamento para tentar melhorar a condição física e espiritual daquele paciente. Podemos trabalhar com uma remissão total da doença, uma remissão parcial e cura, mas não podemos prometer a cura a nenhum paciente. Se nós prometemos a cura, nós vamos incorrer num fato grave que deriva e vai desaguar numa coisa chamada responsabilidade civil objetiva. E aí não tem o que fazer. Se eu prometi e não cumpri, eu vou ser responsabilizado e vou pagar a extensão do dano que eu ocasionei, seja um dano material ou seja um dano moral. E não necessito, ou a parte não necessita, provar a minha culpa. Por quê? Porque eu declarei que eu iria curar aquele paciente. Simples assim. Isso cria um desequilíbrio nas finanças do hospital, bem como no fator socioeconômico também do médico, da sociedade como um todo, e da própria família do paciente também. E por derradeiro, eu devo dizer aos senhores que a profissão de farmacêutico, a sua regulamentação, não se dá apenas por Anvisa, mas ela data de 1931, através do Decreto-Lei 20.377, que contém 180 artigos, depois vem a Lei 3.820, e por último, a Lei 9.120, de 95, que cria, institui o Conselho Federal de Farmácia, bem como os Conselhos Regionais de Farmácia. Senhores, dito isso, eu encerro por aqui essa aula, essa videoaula. É claro que não se esgota o tema. Essa aula em seio de gestão hospitalar ou na pós-graduação de Direito Médico, ela corresponde a 32 horas aula, e mesmo assim, dentro dessas 32 horas aula, nós abordamos apenas os principais focos da profissão do farmacêutico e da sua importância junto ao ser complexo chamado hospital. Agradeço a vocês e estou à disposição de todos os meus alunos e todos os senhores que estão assistindo essa videoaula. Vocês têm os meus canais de comunicação. É só ligar, mandar um zap, um zip ou mandar um e-mail que eu estou respondendo a vocês, tá bom? Forte abraço, sucesso a todos. Deus seja com todos. Um abraço. Efetividade. Mas o médico, nessa correria dele do dia a dia, não conseguiu reunir essas informações, mas o farmacêutico as tem. Mesmo que essa droga seja mais cara, eu tenho que fazer uma conta de custo-benefício. Ok, a droga que o médico receitou é mais barata. Só que ela é mais barata, mas eu vou alongar o tempo de permanência desse paciente ou na UTI ou no hospital. A outra droga é mais cara, mas eu vou reduzir o tempo de internação desse paciente e vou ter maior efetividade no combate à sua patologia. Então vale mais a pena você usar essa droga nova e dispensar aquela droga antiga. E nesse aspecto, o farmacêutico deve se reunir com o diretor clínico ou com o próprio médico, se ele estiver acessível, e falar: doutor, o senhor prescreveu essa droga aqui, só que hoje nós temos uma droga mais potente e mais efetiva. E essa droga mais potente e mais efetiva, além de otimizar o tratamento do paciente, vai reduzir o custo de internação dele. Logo, se reduz o custo de internação, eu dou alta mais cedo para o paciente e a família do paciente também fica mais feliz. Por quê? Porque vai ter o seu ente querido devolvido ao berço da sua família.
Mais do que isso, a sociedade também vai agradecer. Porque até então, aquele homem ou aquela mulher que ela estava internado, deixou de ser uma pessoa que estava produzindo no mercado. Deixou de estar dentro dessa engrenagem do nosso mercado, da nossa economia. E quanto mais cedo eu devolvo ele para a vida profissional, melhor para ele, para a sua família, para o Sistema Único de Saúde e para a sociedade como um todo. E quando eu falo que é melhor para o Sistema Único de Saúde, é melhor para nós também, que contribuímos para a manutenção do Sistema Único de Saúde. A participação do farmacêutico dentro de uma unidade hospitalar também tem um cunho de levar a esse hospital a educação continuada, de promover ações e apoiar ações de educação continuada, de ensino e pesquisa adequadas, voltadas aos produtos químicos, voltadas às novas medicações, às novas drogas, aos novos protocolos da Anvisa, as novas drogas que foram homologadas, aquelas que já foram proibidas, porque superadas ou tiveram algum problema no seu contexto, na sua composição química, na sua forma de apresentação. E essa educação continuada que o farmacêutico deve levar e incentivar, guarda relação com a equipe multiprofissional, incluindo-se nessa equipe multiprofissional, inclusive o pessoal da limpeza. Por quê? Porque o pessoal da limpeza lida numa área insalubre. Se eu tenho medicamentos, eu tenho descarte desses medicamentos, das ampolas, das seringas, das cápsulas. E esse pessoal da limpeza está intimamente ligado a esses descartes, tem um contato direto. Tanto é verdade que o pessoal da limpeza em hospitais ou clínicas tem um direito ao adicional de insalubridade. E em alguns setores, inclusive, ao adicional de insalubridade acrescido da periculosidade, que hoje é possível se agregar essas duas terminologias, esses dois benefícios, insalubridade e periculosidade, no seu grau máximo ou médio. E a educação continuada que se refere e se atribui ao farmacêutico está muito ligada, intimamente ligada às informações primárias, ou seja, a trabalhar na base da sociedade, para depois chegar-se às informações secundárias e terciárias, para que otimizar o tratamento, reduzir custos. Quando eu falo em trabalhar na base primária, é trabalhar o quê? Com a prevenção, levar informações sobre a prevenção, para que essas pessoas não venham desaguar, então, tanto na saúde suplementar, como no serviço público, no Sistema Único de Saúde. Isso faz parte da incumbência, da atribuição do farmacêutico no seu dia a dia. Há previsão legal para isso. E necessita-se dessa educação continuada para otimizar o tratamento e valorizar a vida daquele paciente ou a sobrevida daquele paciente. O que eu estou dispensando a ele, não só dentro daquilo que nós falamos de medicamentos, como também os outros trabalhos da equipe multiprofissional, multidisciplinar. Cabe também ao farmacêutico a colheita e interpretação das informações demandadas, sejam as informações passivas, sejam as informações ativas, competindo a ele emitir relatórios, indicadores e boletins de sorte a otimizar a questão da saúde, seja na área suplementar, seja na área pública, de sorte a tratar de forma permanente o bem maior chamado vida, o bem maior chamado paciente. E aí é necessário dispor para esse farmacêutico acesso ilimitado à internet no que concerne as várias plataformas médicas, plataformas da Anvisa, plataformas de protocolos
Conselho Federal de Medicina, homologações de novas drogas, extinção de tantas outras drogas, proibição de tantas drogas, porque é através dessas informações colhidas nesses sites e nessas plataformas que o farmacêutico estará melhor munido para poder levar a informação ao médico, aos demais profissionais da saúde, de sorte a garantir a segurança do paciente e a efetividade no tratamento desse paciente. Quando eu falo, senhores, de efetividade, eu não estou prometendo cura. Eu estou dizendo efetividade no tratamento, no empenho, nas drogas. Eu posso prometer o quê? O melhor tratamento para tentar melhorar a condição física e espiritual daquele paciente. Podemos trabalhar com uma remissão total da doença, uma remissão parcial e cura, mas não podemos prometer a cura a nenhum paciente. Se nós prometemos a cura, nós vamos incorrer num fato grave que deriva e vai desaguar numa coisa chamada responsabilidade civil objetiva. E aí não tem o que fazer. Se eu prometi e não cumpri, eu vou ser responsabilizado e vou pagar a extensão do dano que eu ocasionei, seja um dano material ou seja um dano moral. E não necessito, ou a parte não necessita, provar a minha culpa. Por quê? Porque eu declarei que eu iria curar aquele paciente. Simples assim. Isso cria um desequilíbrio nas finanças do hospital, bem como no fator socioeconômico também do médico, da sociedade como um todo, e da própria família do paciente também. E por derradeiro, eu devo dizer aos senhores que a profissão de farmacêutico, a sua regulamentação, não se dá apenas por Anvisa, mas ela data de 1931, através do Decreto-Lei 20.377, que contém 180 artigos, depois vem a Lei 3.820, e por último, a Lei 9.120, de 95, que cria, institui o Conselho Federal de Farmácia, bem como os Conselhos Regionais de Farmácia. Senhores, dito isso, eu encerro por aqui essa aula, essa videoaula. É claro que não se esgota o tema. Essa aula em seio de gestão hospitalar ou na pós-graduação de Direito Médico, ela corresponde a 32 horas aula, e mesmo assim, dentro dessas 32 horas aula, nós abordamos apenas os principais focos da profissão do farmacêutico e da sua importância junto ao ser complexo chamado hospital. Agradeço a vocês e estou à disposição de todos os meus alunos e todos os senhores que estão assistindo essa videoaula. Vocês têm os meus canais de comunicação, é só ligar, mandar um zap, um zip ou mandar um e-mail que eu estou respondendo a vocês, tá bom? Forte abraço, sucesso a todos, Deus seja com todos. Um abraço.